Três. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Paróquia Santa Generosa. Eu sou Isadora Radassa e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante. A gente está entrando na Semana Santa, o ponto central da nossa fé, e nada melhor do que começar essa semana, com consciência, profundidade e com o coração aberto. E nada melhor também que o Padre Cássio estar aqui hoje com a gente, querido Padre Cássio, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse templo, como a gente pode refletir nesse tempo, como a gente pode entrar na Páscoa com o coração aberto. E seja muito bem-vindo, Padre Cássio. Obrigado, Zé. Obrigado. Então, a gente vai começar com o senhor falando um pouquinho pra gente sobre o que é a Semana Santa e por que esse é um momento tão importante para a igreja, O momento litúrgico mais importante do nosso ano. A Semana Santa, vamos dizer assim, ela faz uma síntese de todo o sofrimento de Jesus, a última parte da vida dele, né? O seu julgamento, a sua entrada triunfante. Começa no dia domingo de Ramos, com a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Jesus que é aclamado pelo povo, né? E Jesus vai dizer: olha, se eles não aclamarem, as pedras falarão, né? Então, para dizer a alegria de Jesus que entra triunfante. Jesus é o filho de Davi, Hosana, uma alegria, né? Uma alegria imensa de Jesus. E vai, né? Então, e aí a gente vai para na quinta-feira, na semana da Semana Santa, na quinta-feira a gente tem a missa da Ceia do Senhor, né? Onde foi instituída a Eucaristia. Jesus que lava os pés dos seus discípulos. Então, ele veio para servir, ele institui o sacerdócio, né? As pessoas é para servir. Então é um momento. E depois a gente vai ver então toda a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, que cabe na sexta-feira com sua condenação, sua paixão, ele que é condenado à morte, e vai, né, todo o sofrimento de Jesus na cruz, e até aí a gente fica a morte, ele morreu, ele vai ressuscitar. No sábado santo, então, no terceiro dia. E é bonito, então, a grande festa da Vigília Pascal. Então, a Vigília Pascal é a grande celebração da ressurreição. Ele venceu a morte. Então, é um tempo muito bonito mesmo. É um tempo condensado de sofrimento. Para olhar o sofrimento de Jesus. Ele era um homem justo, não fez nada de mal, mas sofreu, morreu na cruz para nos salvar. Então, esse sofrimento impressionante de Jesus na cruz, e a gente a gente olha para o sofrimento dele, olha para o nosso sofrimento e oferece para a salvação do mundo. Cada dia tem uma celebração específica, Então Exatamente, é bom a gente saber certinho o que fazer em cada dia, Muita gente quer começar, quer aproveitar a Semana Santa de uma forma positiva, mas não sabe por onde começar. Qual dica o senhor daria para essas pessoas que não sabem por onde começar na Semana Santa? A Semana Santa, a gente começa a Semana Santa exatamente no domingo de Ramos. A gente pode acompanhar toda essa trajetória. Então, a Semana Santa começa no dia de domingo de Ramos, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, começa por aí. E a gente vai fazendo, então, qual que ajuda a gente? Então, ele entra triunfalmente em Jerusalém. Temos na quinta-feira temos, já expliquei, né? Mas temos a ceia do Senhor e a pessoa acompanha, então. Eu acho assim, tem um momento para entrar na Semana Santa, a gente tem toda a quaresma. E a gente tem, na quaresma, nós temos as vias sacras. Então não tem nada melhor do que entrar na Semana Santa do que fazer as vias sacras, porque você medita todo o passo do sofrimento até a crucificação, até a sua, né, onde ele coloca ele depois de morto, vai entrar no sepulcro. Então você acompanha toda a vida de Jesus, Maria que está diante da cruz, Verônica. Então você acompanha todos os personagens que acompanharam o sofrimento de Jesus. Então é bonito começar na quaresma e fazer as vias sacras no tempo de quaresma. Sim. Começar na quaresma é um diferencial, Exatamente. É Você todo tem o esse período de tempo de preparação, todo o preparação. tempo de preparação para a grande festa, para a grande da ressurreição do Senhor, para a sua morte e depois a vitória sobre a morte, que é a coisa mais importante. Ele ressuscitou, né? Essa é a beleza da Páscoa, exatamente isso. Ele venceu a morte, não tinha ninguém que tinha vencido a morte. Ele é a primeira pessoa
que ressuscitou, que venceu a morte. Então ele é confirmando que ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. E assim, o senhor tem alguma dica, alguma palavra talvez também, sobre as pessoas que estão chegando nesse momento da Semana Santa, mas vieram com o coração machucado, não estão conseguindo realmente refletir sobre esse momento? Eu acho que tem uma coisa muito bonita, é porque se a gente acompanha tudo o que acontece com Jesus, né, não tem nada mais, não tem, eu sempre vou usar uma coisa da Ritinha, a Ritinha sempre diz assim, Jesus, ele sofreu o máximo do máximo da possibilidade que o humano tem. Ele chegou no máximo de sofrimento humano, mais do que aquilo, ninguém consegue chegar. Ele chegou no máximo do que o homem pode resistir. Então, se a gente está sofrendo e a gente olha para o sofrimento de Jesus, a gente vai ver que o nosso sofrimento é nada, né? Então, se esse homem sofreu tanto, deu a sua vida por nós, a gente pode também ter uma esperança, né? Que o sofrimento não vai acabar ali, vai para até a ressurreição. Então, não tem nada melhor para uma pessoa que está olhar para o sofrimento de Jesus e acompanhar o sofrimento. Imagine Nossa Senhora, né, na cruz, diante do seu filho, com uma espada que transpassava a sua alma, né? Ela estava lá. Simeão havia dito isso. Uma espada transpassará a tua alma. Ela está lá na cruz, sofrendo pelo seu filho. Uma mãe que vê o filho morrer, não existe. É uma coisa, né, uma dor imensa, uma dor. E aí Jesus vai dizer para ela, eis aí o teu filho, para João, e ela vai ter que sofrer por todos os seus discípulos, por cada um de nós. Nossa Senhora vai acompanhar a gente no nosso sofrimento. E como é bonito isso. Quando eu vejo uma pessoa no leito de morte, quando a pessoa está morrendo, a gente sabe se ela tem fé, porque ela tem uma certeza de que aquele sofrimento não é a última, não é desespero. Quando a pessoa não tem fé, é um desespero a morte. Quando a pessoa tem fé, ela sabe, ela tem certeza da companhia. Ela descansa ali, Ela né? descansa, é uma certeza de que aquilo, não é ela não está sozinha lá. Deus, Maria, Nossa Senhora está com ela na morte, na sua dor, no seu sofrimento. Então isso muda totalmente. Quando a pessoa sofre muito e ela tem a certeza de que o sofrimento dela não é sozinho, o sofrimento dela, que Cristo está com ela no seu sofrimento, ela sofre, mas ela encara o sofrimento de outra forma. Ela vive com uma liberdade que é impossível aos homens. Só Deus torna possível isso. Que lindo. É bonito mesmo. É uma bonito. coisa, é uma coisa, porque o homem sozinho, ele não tem força. O homem sozinho, ele se Deus não faz companhia para a gente, se Cristo não faz companhia para a gente, se Nossa Senhora não faz companhia para a gente fica sozinho, né? E a coisa pior no mundo é uma pessoa só que não, né? Como uma criança quando tem a mãe, tem tudo, né? Tem tudo. A mãe, se você é apaixonado pela tua mãe. Eu amo minha mãe. Pois é. Não tem como. Então, Minha avó também, eu vou. Pois é. Então, uma coisa bonita, porque você está seguro. Quando você é criança e tem uma mãe que te cuida de você, que ama você, você é a criança mais feliz do mundo, porque a presença da mãe te dá uma felicidade. Acontece a mesma coisa com a gente. Quando a gente tem a certeza da companhia de Deus, no nosso sofrimento ou na vida, na dificuldade da vida, a gente está seguro, né? Então a gente vive essa presença, né? Que salva a nossa vida. Isso de manhã é tão real que eu lembrei de uma história minha quando criança. Eu tinha muito medo de escuro. E aí, eu deitava do lado da minha mãe, acabava o medo escuro. Não existia mais medo escuro. Eu falava, ai, pode vir quem quiser, que minha mãe tá do meu lado, então não acontece nada, né? E a criança tem essa segurança mesmo, né? De ter a mãe do nosso lado. E sobre a Semana Santa da Paróquia Santa Generosa, a gente tá nessa preparação, né, da Quaresma, já tem um tempo. Massivamente falando sobre confissões. E domingo passado a gente teve quantas confissões? Nós tivemos 665 confissões, né? Tivemos 665 E as mulheres confissões. Ganharam, viu, gente? Exatamente. Uma das primeiras vezes, não, segunda vez já que as mulheres ganharam. Segunda vez. Então, as mulheres, eu quando vi o resultado, fiquei meio triste. Puxa vida, sempre os homens confessam mais, pelo menos domingo, é o único dia que os homens confessam mais. Eu fiquei muito contente, porque sabe o que é uma coisa que é impressionante Santa Generosa isso. Porque a igreja, muitas vezes, o pessoal, é coisa de mulher.
E a gente vê essa quantidade de pessoas, né, 600, 300, 330, 335, 5 diferença de pessoas, né, as mulheres foram ganhar por 5. A gente vê que os homens vão muito também à igreja, né? Isso é uma coisa impressionante em Santa Generosa, porque você vê jovem, 90% de jovens, gente, é uma coisa impressionante. E ninguém tem mais medo de confissão, de ficar numa fila de confissão, né? Então é uma coisa única. Em Santa Generosa está se quebrando um monte de coisas que ficar numa fila de confissão é um prazer, vamos dizer assim, a pessoa vai para lá para se reconciliar com Deus. Então é uma alegria ver aquela fila grande, aquelas pessoas Jesus vai dizer para elas: eu te amo, eu te quero bem, eu sou apaixonado por você. A pessoa vai reviver, retomar a vida. Vai cair de novo, não tem jeito, né? Nós somos frágeis, mas a gente pode fazer a experiência de ser redimido, né? Retomar nossa vida, né? E é bonito, é uma coisa fantástica. E é um trabalho muito bonito de ver, né? Como a paróquia tem feito esse trabalho há tanto tempo e agora a gente consegue ver mais claramente os frutos, colher esses frutos. Como que é receber 665 pessoas para confessar em um domingo? É muita coisa, a gente não vê isso todos os dias. Não. É uma coisa linda de se ver, assim, né? Fila de confissão, não existe. Onde é que você tem filas de confissão? Sempre digo, uma paróquia viva, ela precisa ter muitas confissões. Senão ela não tem, é um sinal de que aquele lugar não, vamos dizer, todos os santuários tem Medjugorje, tem filas e filas de confissão. Todos os lugares santos de Nossa Senhora tem fila de confissão. E Santa Generosa ter essa característica, ter fila de confissão. E a gente vê como o povo responde à missa, como o povo é uma coisa impressionante, porque renova a vida da fé. É concreto isso, a gente pensa que não muda tudo, né? A confissão, a celebração eucarística, a comunhão, muda o ânimo e a alegria das pessoas. Isso acontece na igreja, a gente vê uma igreja viva, responde, uma alegria. Não é um cristianismo morto, não, é uma coisa bonita de se ver. Realmente isso acontece por causa do sacramento que renova a vida da pessoa, porque Deus entra na vida da pessoa através do sacramento também. Gente, e vocês acham que o Padre Cássio, vocês acham que ele cansa de confessar as pessoas? Ele confessou 230 pessoas? Mas 232, 232. Eu falei, Padre Cássio, como é que você saiu de lá? Saiu cansado? Ele, não, saí bem, saí vivo. E eu assim, gente, se eu escutar 232 pessoas num dia, eu vou sair de lá assim. E ele, não, saí renovado. Eu digo assim, eu já falei essas coisas tem gente que dirige carro, eu canso dirigindo carro. Agora, e tem gente que dirige carro e descansa. Eu digo, mas não é possível. Na confissão acontece isso comigo. Eu descanso, gente, porque eu digo, meu Deus, porque eu não vou resolver o problema da pessoa. Eu sei disso, né? A pessoa confessa, vai com seus dramas, suas, né? Choram, tem muita gente que chora, tem gente que... Chega fragilizado mesmo, muito né? fragilizado, muito fragilizado. As pessoas, às vezes, muito decepcionadas consigo mesmo. Entendeu? Tem várias... E aí você, quando a pessoa está muito decepcionada consigo e fica, mas Jesus te ama assim, então você diz sempre uma palavra para ela dizer, olha para a misericórdia de Deus, Deus te ama, Deus te perdoa, não fica preso a ti mesmo. Então, realmente é uma coisa bonita, né? Uma coisa... Então eu digo para mim, eu posso ficar 10 horas no confessionário, eu não vou resolver o problema, é o Senhor, é um momento de oração. Cada pessoa que entra e tem um problema que não tem solução, vamos dizer, às vezes tem situações que não tem solução, dores que não tem solução. E aí você coloca você reza por aquilo lá, você coloca a absolvição, sabe que Jesus vai estar com ela e que ele é a solução, ele que vai resolver. Eu coloco na mão dele, então ele vai resolver tudo. Então, eu não coloco nos meus ombros a tristeza e a dificuldade, angústia, né? mas eu coloco em oração. Eu digo, olha, Senhor, essa pessoa precisa disso. Tem um ódio no coração. Precisa tirar o ódio do coração. Mas a pessoa não dá, ela não consegue. Ela tem 20, 30 anos com ódio. Como é que ela vai fazer? Ela precisa confessar. E confessar sempre e pedir força para Deus. E aí, quem sabe, e acontece muitas vezes, a graça da reconciliação, quer dizer, a graça do perdão. A pessoa também perdoa. Então, e é isso, eu digo sempre que a finalidade da confissão é exatamente isso. É aprender como Deus te perdoa sempre, te ama sempre,
é você aprender como Deus te perdoa. Então você olhar e fazer isso, o exercício com as pessoas, né? Então Fazer para daquilo um mim, reflexo, né, na sua exatamente. vida. Então você começa a perdoar. Olha, eu tenho casos na minha vida que, né, que se eu não perdoasse a pessoa, eu fiquei, não vou falar dessas coisas, eu fiquei pagando dívida de 5 anos de uma pessoa que fez uma coisa contra mim. E eu não, né, ela me usou, né, assim, e eu todo mês tinha que pagar 80% do meu salário. É duro. Então ou você faz com raiva, com ódio aquilo lá, porque a pessoa passou por cima de você, ou você paga e vive com liberdade. Então, qual a melhor coisa que tem? É viver com liberdade, é perdoar e tá bom, eu errei, eu vou pagando, mas eu vivo com liberdade isso. Então, eu estou dizendo para ti que a gente o fato de se confessar, de olhar para a misericórdia de Deus, a gente consegue viver a vida com muito mais tranquilidade, né? E responder e não viver com ódio no coração, porque a pior coisa do mundo é a pessoa cheia de ódio, de raiva, de rancor. Meu Deus do céu, nós não Pode fomos. ser dessa condição uma escolha boa, né? Exatamente. Olhar para esse problema e falar, eu posso escolher a misericórdia divina e olhar para Eu ela. quero olhar para a misericórdia. Eu quero aprender como Deus como Deus é, como Deus me perdoa sempre. Eu quero aprender a perdoar sempre. É um exercício difícil, né? Não é uma coisa bonita que acontece na vida das pessoas. Porque quem perdoa parece uma pessoa. Não, quem perdoa tem um coração muito grande. Quem perdoa não é pequeno. Quem perdoa tem o coração de Deus. Então, a gente está num mundo que a gente tem que levar vantagem das pessoas. Não é vantagem das pessoas. Você tem que olhar para a pessoa com o olhar de Deus. Aprender a olhar com a pessoa com o olhar de Deus. Isso dá uma liberdade em tudo, no relacionamento, nas coisas. Porque a pessoa que olha com olhar de pretensão, ela vive, uma loucura. É uma loucura, né? O homem não foi feito para olhar para a pessoa com olhar de pretensão, mas um olhar de misericórdia. Então, um olhar de irmão, né? Então, é uma... A misericórdia é para a vida. É para a gente poder viver a vida com uma liberdade, com uma alegria, com uma... Não depender das coisas, se eu ganho... Se eu tenho sucesso ou não tenho sucesso na vida. Se eu não tiver sucesso na vida, Deus me ama e eu posso ser feliz, mesmo não tendo o sucesso que eu desejava. Então, não dependo das circunstâncias para ser feliz. É uma coisa fantástica. Padre Cássio, deixa um recado pra gente, para as pessoas que vão viver essa Semana Santa, né? O que o senhor falaria para elas? Pode falar Não, eu direto acho que pra a lá. gente pode, na Semana Santa, a gente tem, é um momento propício, né? Viver toda as celebrações que a igreja oferece. É uma coisa riquíssima a igreja católica nesse sentido. Porque você vai, né? Você começa com o Domingo de Ramos. Essa aclamação de Jesus é bonito, né? E a gente não pode aclamar. Ele é o nosso Hosana, filho de Davi. Então, se alegrar com a entrada de Jesus em Jerusalém. Então é bonito. Então a primeira coisa é essa. Depois você vai viver na quinta-feira, você vai ver a ceia do Senhor, a celebração da ceia de Jesus que lava os pés do seu discípulo. Que coisa maravilhosa. É Jesus lavando o pé e Pedro que vai dizer, não, não quero. Porque quem lavava os pés era o escravo. Jesus está dizendo, eu sou escravo de você, né? Eu sou servidor, escravo. E ele diz, não, não lava, você é o Senhor. E esse Senhor, se eu não te lavar os pés, você não terá nada comigo. E aí Pedro vai dizer, não me lava todo. Né? Eu quero ser lavado de ponta a ponta. Não, já tomou banho, não precisa. Assim, pode lavar. Pode lavar, se essa questão. Então, é bonito isso. Jesus que nos serve, né? Jesus que institui a Eucaristia, o pão vivo descido do céu ali, a presença, fazer isso em memória de mim. A gente tem a Eucaristia, tem a presença real de Jesus ali na quinta-feira, né? E aí você vai para sexta-feira, você vai à condenação de Jesus. Imagine, são coisas bonitas. Judas que entrega Jesus sabia de Judas. Jesus deixa para Judas fazer o que quer, né? E Judas que vai lá entrega Jesus com um beijo. E depois Judas vai se dar conta que traiu, que pega as moedas lhe queimam na mão. É um justo,
Judas vai se dar conta disso, que coisa maravilhosa, e joga fora as moedas, mas ele não aceita que ele errou. Ele fica preso no seu erro. E ele então vai se enforcar. Já Pedro também negou Jesus, mas ele aceitou a misericórdia, chorou amargamente, porque ele dizia, eu vou morrer contigo, eu não vou... Jesus, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele nega Jesus. Mas Jesus olha para ele e o ama. Ele chora amargamente e aceita essa misericórdia infinita de Deus. E a gente vai caminhando, né? Vai caminhando para sexta-feira. Sexta-feira é o dia da paixão, da morte, da sofrimento de Jesus, até chegar a vigília pascal, que é o grande grito de alegria. Então, eu desejo para vocês isso. Acompanhe e faça, né, a meditação. Vamos dizer, nós temos para quem mora em São Paulo, nós temos, eu sei que vai passar do tempo, não sei como é que a gente vai sair, mas na sexta-feira, às 9 horas, a gente vai fazer uma via sacra na Paulista. E aí, nessa via sacra, vocês vão ver o mistério. Como os poetas, em todos os tempos, aclamaram essa dor de Maria, leu alguns trechos do Evangelho. Então é bonito essa mulher que sofre, que sofre as dores imensas. Né? Então é realmente uma experiência bonita. Olhar para o sofrimento de Jesus para poder olhar para a vida, para poder acompanhar a sua morte até a sua ressurreição. E é o grande grito no Sábado Santo, na Vigília Pascal, de que ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, é um itinerário da nossa vida em poucos dias para você acompanhar toda a trajetória de Jesus e do seu sofrimento. Então, vale a pena acompanhar a liturgia da igreja, participar de todas as celebrações. Momento único, né? Único. Do ano. Padre Cássio, muito obrigada por essa partilha tão linda pra gente. Você que nos ouviu até aqui, eu agradeço imensamente. E não se esqueça de iniciar essa Semana Santa com o coração aberto, disposto, participando das celebrações. Reserve um momento também para oração, para ficar em silêncio. E a gente se vê no próximo episódio. Um agradecimento especial ao Padre Cássio que está aqui com a gente hoje, ao Anderson e ao Estúdio Pode Vir. Muito obrigada. Até o próximo podcast ou até a paróquia. Tchau, tchau.